Salve, salve! Galera do bem! Salve, salve, segunda série! Que satisfação estarmos aqui neste primeiro dia útil da semana para darmos início às nossas aulas da semana, né? E é uma responsabilidade muito grande por ser o primeiro dia da semana e a nossa segunda aula aqui do dia no canal Educação, que é o maior espaço e melhor espaço de divulgação, edição e distribuição de aulas para o nosso Brasil, né? E quero, claro, ainda com algumas horas tendo passado esse dia muito especial para nós, papais, quero desejar a todos os estudantes pais, não é? Um feliz dia e que a gente possa exercer nossa função de pai de família de forma ética, não é? Moral, de forma firme, forte e com saúde, né? Ontem eu botei nos meus status, é que Deus nos dê saúde. Nos dando saúde, a gente consegue, sim, exercer os nossos papéis que devemos exercer nos mais variados espaços. Quero estender meu muito bom dia a Baixa Grande do Ribeiro, não é? E a todas as outras cidades que possivelmente estejam plugadas com a gente. Acho que eu estou vendo aqui na minha tela, não é isso, Renan? Só temos Baixa Grande do Ribeiro, São João da Vajota aí plugados na gente. Miguel Leão também, ó, legal. Beleza, obrigado, Renan. Volta lá pra gente ver ali no nosso chat. Quero estender meu bom dia também aos alunos internautas que estão aí acompanhando conosco. Nós vamos dar continuidade a esse processo de argumentação, não é? Nós vamos trabalhar as habilidades, competências dirigidas à produção textual com esse objeto do conhecimento hoje, que é analisar as figuras de linguagem em textos realistas naturalistas. Nossa aula de segunda-feira passada teve essa temática, eu trouxe alguns exemplos, né, de produção artística, que a literatura é arte, né, pessoal? Em que os autores, em especial a Luísa de Azevedo, não é? Machado de Assis, que são grandes expoentes do realismo naturalismo, eles utilizavam de figuras de linguagem, não é, como processo de argumentativo até em suas redações, não é nem argumentativo, mas como processo de maior estilo e de maior força, não é, literária, porque realmente as figuras de linguagem elas existem justamente para tirar a gente desse universo real e levar para um universo mais surreal, não é? Então a metáfora, a hipérbole, a personificação são muito presentes, em especial a personificação. Inclusive, os críticos literários dizem que foi abusando da personificação que a Luiz de Azevedo ele acabou que zoomorfizando as pessoas, não é? E dando vida, não é? Dando persona, rosto àquele aglomerado de casebres, né? Porque cortiço é isso. São as casas aglomeradas ali para explicar para a gente, no início do século XIX, a questão, não é? De que? A questão da favelização e do capitalismo muito selvagem presente ali na figura de João Romão, tá certo? Que é um dos personagens dessa obra, O Cortiço. Então vamos ver aqui como é que os slides nos conduziu nessa aula, né? Que aparenta ser de literatura, mas a gente vai conduzir sempre ligado ao processo argumentativo, viu, galera? Que fique bem claro isso. Tentaremos encontrar essa figura de linguagem em textos do realismo e naturalismo, porque assim mandou nosso planejamento. Vamos trabalhar, como eu disse aí, a começar pela personificação. Professor Alvino, essa personificação recebe outro nome? Caso eu me depare com esse outro nome, que nome seria? Vai que eu erro porque não conheço.
não é? Esse nome aí é fácil, professor, mas tem outro nome que é um pouco mais difícil. Não é personificação, não. Aí eu escrevi de novo personificação, né? É com P também. Quem lembra? Quem aí do chat pode ser capaz de nos dizer qual é esse outro nome que essa figura recebe? Não leio o texto, não. Acho que no textozinho aqui não tá não esse nome, não, tá não. Não tô vendo. E aí, Lunária, se ainda tiver aí, Ruth, W15, Francisco Castro, que outro nome essa figura de linguagem recebe? Prosopopeia. Quem sabia? Quem daí sabia? Hein? Sabia, Miguel Leão? Miguel Leãozão aí, sempre presente, rapaz. Cidade boa. Estive com minha amiga vereadora Jéssica e meu amigo Danilo nesse sábado, né? Num evento de um amigo que é amigo comum nosso. Essa figura de linguagem é muito utilizada na ficção, como na literatura. Essa aqui, ó, personificação ou prosopopeia. Em letras de música e na publicidade, por permitir um efeito lírico ou cômico em sua composição. Desenhos animados e quadrinhos utilizam frequentemente essa figura de linguagem, com personagens personificadas, dada a ela a figura da pessoa, não é? Então a personificação é bastante utilizada nesse universo literário. Professor Vini, eu já ouvi de que nas nossas redações a gente não pode usar figura de linguagem. Não, isso é um ledo engano. Não é que não pode usar figura de linguagem. Não é que não pode. As figuras de linguagem, elas são usadas, mas elas devem ser usadas com parcimônia, né? Com cautela. Em se tratando desse tipo de gênero, né, pessoal? Porque se tu estiver a escrever uma crônica, por exemplo, se tu estiver convidado a escrever uma poesia, se tu for convidado a escrever uma fábula, aí tu pode usar e abusar das figuras de linguagem sem parcimônia, né? Agora, se tu estás a escrever redação, técnica, relatório, artigo de opinião e redação para o Enem, não é que tu seja proibido. Tu tem que usar, mas usar utilizando esses elementos aqui, ó, para indicar ali que tu tá entendendo que aquela expressão que tu estás a usar está no sentido figurado, conotativo, porque toda figura de linguagem traz essa formatação, pessoal, conotativa ao texto. Quanto à linguagem, a personificação é vastamente utilizada na linguagem artística para expressar conceitos, histórias e características humanas, utilizando entes não humanos. No trecho abaixo do conto A Cartomante, de Machado de Assis, a virtude e o interesse ganham traços humanos, como a preguiça e a característica de ser ativo, né? Havendo, portanto, personificação. A virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel. Só o interesse é ativo e pródigo. Ó. Além de ter uma personificação aí de qualidades emocionais humanas dada à virtude, dizer que ela é preguiçosa e avarenta, não gasta tempo nem papel. Só o interesse é ativo e pródigo, né? Esse finalzinho eu ainda vejo com uma baita de uma ironia, ou então uma realista, né? Porque é do realismo, uma realista afirmação, embora irônica, de que de fato isso acontece no universo humano, no universo social, que é os interesseiros de plantão ou interesseiras de plantão, não é? É deveras ativo e pródigo, ou seja,
traz assim um ar de progresso. Para quem é interesseiro vai sabe que no futuro vai se dar bem. É mais ou menos isso. O romance A Revolução dos Bichos, inclusive eu citei esse grande autor, cara, é assim um dos mais célebres escritores do século XX. Cara, morreu novo, rapaz, George Orwell. O cara morreu com 47 anos, em 1950. E ele nasceu em 1903. Conta a história de animais em uma fazenda que se organizaram para se rebelar contra os humanos, para que os animais possam se autogovernar na fazenda. Olha aí. Cara, é assim um baita livro para ser citado, né? Quando o tema passear nesse universo da manipulação, não é, das pessoas manipuladas, seja por fake news, seja por pós-verdades na internet, como também a manipulação no universo, sei lá, da subjugação de etnias, ou mesmo no universo da violência simbólica. Dá para citar essa obra. George Orwell foi muito citado aí nas redações em 2011, não é? Porque ele tem um outro grande livro, gente, que é os dois principais, A Revolução dos Bichos e também tem o 1984. A obra do cara é um ano, né? Já foi filme, viu? E o livro foi muito citado porque conta em 2011. 2011 foi justamente o universo da internet de novo. Assim como em 2019, que foi a manipulação pelo controle de dados na internet. 2011 foi a questão de se viver em rede, os limites que a gente tem entre o público e o privado. E aí é um ótimo repertório sociocultural. Em 2011 foi citado o 1984 porque conta o enredo de uma ilha em que as pessoas que lá habitavam era toda ela controlada, não é? Vigiadas por câmeras. Então nós vivemos hoje um eterno Big Brother. Dá para se saber a vida de todo mundo quando se tem essa questão da divulgação e não se saber mais o limite, o que é público e o que é privado. Professor Fino, eu já acho que os dois livros, né? Os dois livros, porque esse romance aí é a Revolução dos Bichos, que está contando a história dos animais que se organizaram, se rebelaram, por isso a revolução deles, e não quererem mais ser governados por humanos. Eles vão governar a fazenda. Correra durante o dia o boato de que o velho major, um porco, que já fora premiado numa exposição, tivera um sonho muito estranho na noite anterior e desejava contá-lo aos outros animais. O major levantou a pata pedindo silêncio. Camaradas, disse ele, eis aí um ponto que precisa ser esclarecido. As criaturas rebeldes, tais como os ratos e os coelhos, serão nossos amigos ou nossos inimigos. Coloquemos o assunto em votação. Apresento à Assembleia a seguinte questão: são os ratos camaradas? A votação foi realizada imediatamente e concluiu-se por esmagadora maioria que os ratos eram camaradas. Houve apenas 4 votos contra, dos 3 cachorros e da gata, que depois se descobriu votara pelos 2 lados. Olha aí. Então é só um trechozinho aqui em que a gente vê a baita de uma personificação sendo utilizada aí. Aliás, a obra inteira, né? Porque todo o comportamento animal ali são comportamento próprio dos humanos. E é por isso que a personificação, a prosopopeia, tem essa temática, não é? Bem forte. Porque o que é ela? É justamente isso. O comportamento humano dado aos seres não humanos. Na poesia e na música também há muito uso de personificação, galera. Nos versos abaixo da música O Bêbado e a Equilibrista, composta por João Bosco e Aldair Blanc, vemos o efeito da personificação na lua, que pede um brilho de aluguel às estrelas. Tais astros são inanimados, mas ganham ações humanas para criar o efeito literário, o efeito lírico. Verdade, né?
Gosto também dessa música pelo título. O título é muito, assim, paradoxal, né? Porque traz aí um equilibrista e um bêbado. O bêbado não tem equilíbrio, né? Então essas duas palavras acaba sendo uma outra figura de linguagem. O próprio título da canção tem como figura de linguagem, né, um paradoxo, né, que também pode se perfazer aí numa figura de linguagem. A lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. É lindo, né? Isso aí. Cantada é muito massa a música. Ela é bem, assim, melodiada. Eu gosto de ouvir o Bêbado Equilibrista. A lua, tal qual dona de um bordel. Já dá à lua essa questão comparativa a um ser, não é? Agente, não é? A uma empreendedora, dona de um bordel. Aí dá essa ação de pedir à lua, a personificação acontece de forma mais forte, não é? A cada estrela, pedir à estrela fria um brilho de aluguel. E aí, frieza, né? O lado humano, frieza dada à estrela também. Não só. Enfim, não poderia ser também a presença de uma sinestesia. Já ouviram falar, pessoal, nessa figura de linguagem? Ela é sinestesia, né? A sinestesia também é uma figura de linguagem. Pode estar presente bem aqui nessa fria, por conta do tato, né? Mas se a gente levar em consideração a frieza por via tátil, aí sim a sinestesia. Mas se a gente levar em consideração essa frieza como alguém que é indiferente, que tem um coração duro, aí sim seria a personificação. É possível, viu, pessoal, ter esses dois entendimentos. A metáfora em trechos do livro O Cortiço, que, como disse a vocês, pessoal, O Cortiço é uma excelente obra que pode estar sendo citada no processo argumentativo e também pode ser citada como um repertório sociocultural, beleza? Dissera que o Brasil era uma cavalgadura carregada de dinheiro, cujas rédeas um homem fino empolgava facilmente. A metáfora, na aula passada, nós revemos o que é metáfora. Metáfora é justamente essa comparação implícita, não é? Entre dois conceitos, entre duas coisas. E ali a gente está vendo que o Brasil está sendo comparado. E essa comparação, pessoal, é implícita justamente porque não há a presença do conectivo, comparativo, como? Não há. Na metáfora não há. Esse conectivo, comparativo, ele vai ser sim presente, por isso assim vai diferir a metáfora da comparação de uma outra figura de linguagem, chamada de, o próprio nome já diz, comparação. É só isso, pessoal. E essa diferença, embora simplória, ela pode pegar muitos candidatos e a pessoa acabar errando. O Vini, por que aí tem uma metáfora? Cara, porque o Brasil é o primeiro conceito, comparado a uma cavalgadura, é uma carruagem ou um cavalo, uma cavalgada carregada de dinheiro. Então, por isso a metáfora, essa expressão comparada a essa, né? Em cujas rédeas um homem fino empolgava facilmente. Aqui nós temos agora a comparação, propriamente dito, né, em trechos aí do livro. E viu o Firmo e o Jerônimo atraçalharem-se como dois cães que disputavam uma cadela da rua, né? Jerônimo, marido aí de uma das personagens do livro, né? Não sei se era Bertoleza. Minha memória me foge, não é? E aí, dentro dessa temática da obra O Cortiço, tem muito essa coisa do naturalismo humano, do natural. E dentro do natural tem os instintos, não é? Cada vez mais selvagens de homens
tanto também nos instintos no universo da violência, como no universo do adultério. E aí tem essa questão do adultério envolvendo esses dois personagens. E aí a comparação se dá justamente por conta desse elemento comparativo que faz de Firmo e Jerônimo serem parecidos ou comparados a cães que disputavam a cadela da rua, que é a questão da mulher. Né? Agora que eu lembrei, Bertoleza parece que era a esposa de João Romão, né? Companheira. É isso mesmo. Eu li essa obra, tá com uns 7 anos, viu, galera? Ou 10. Mas é uma obra que marcou bastante. Ainda li quando eu estava fazendo curso de letras. E aí, o Cortiço é bom porque ele vai acabar lhe ajudando, pessoal, tem tantos temas envolvidos de natureza realista, naturalista, que você pode citar o Cortiço em qualquer tema que vier, porque lá tem exploração sexual de criança, lá tem o capitalismo selvagem, lá tem adultério, lá tem egoísmo, lá tem fobias, não é? Lá tem machismo, homofobia, lá tem um monte de tema que está sendo lá explicitamente divulgado dentro da obra. E viu o Miranda ali de fronte, subalterno, ao lado da esposa infiel, que se divertia a fazê-lo dançar seus pés seguros pelos chifres. Então, são personagens aí da obra. Essa aqui é a mais célebre, não é? Das personificações encontradas aí em O Cortiço. Eram 5 horas da manhã e o Cortiço acordava, né? Se de repente um trecho dessa obra está sendo colocado para você analisar que figura de linguagem tem, você notadamente ia dizer que aí é uma baita de uma personificação, porque está se dando uma ação humana a esse emaranhado de casa. Um acordar alegre, ó, ainda vem ainda a continuidade da caracterização dessa maneira como se acorda, alegre e farto, de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. O Aloysio de Azevedo, ele era um camarada muito, em suas palavras, muito convincente, porque ele usava, não é, de fortes adjetivos, né, meu amigo e diretor. Corta para nós, se for possível, a gente tentar dizer para o alunado o seguinte, que ele sempre foi muito forte em suas palavras, aí onde nasce o processo de convencimento muito forte em Aloysio de Azevedo. Quando a gente vai lendo a obra, a gente vai percebendo como ele era muito convincente, justamente porque ele utiliza as expressões tanto de forma metafórica, hiperbólica, personificada, como também ele brinca com as palavras. Eu vejo esse final um desses lances, né? Uma das análises que eu fiz da obra. Um acordar alegre e farto. Então ele abusa da adjetivação, né? De quem dormiu de uma assentada de 7 horas de chumbo. Então, ó, dentro da palavra chumbo, a gente pode ver que chumbo é um dos metais mais pesados que a natureza tem, né? Então era um sono pesado. Ele quis dizer um sono pesado dizendo 7 horas de chumbo, que é mais ou menos o tempo que a gente dorme, né? É natural que a gente durma aí 1/3 do dia. Então, 1/3 do dia são 8 horas, né? É claro que depois que a gente se torna pai de família, ninguém mais tem mais esse privilégio de dormir 8 horas, né? A gente dorme aí 5 no máximo, né? É o meu caso, né? Ou dormir muito tarde, lá depois da meia-noite, e 5 horas já tem que estar de pé para começar as atividades do dia. E aqui tem o eufemismo. Ó, o eufemismo e ironia na obra de Dom Casmurro. Eufemismo, galera, e ironia, aí sim, agora vem as duas figuras de linguagem que é muito, vamos dizer assim, interessante seriam usadas na tua redação. O eufemismo por conta do processo bem educado, não é, que essa figura nos traz. Eu amo o eufemismo porque ela é a suavização que a gente faz
de expressões que poderiam ser muito agressivas no nosso texto. Tu imagina, né? Ah, professor, eu já vi o senhor dizer que essas frases idiomáticas tem que ser evitado na redação e tem mesmo, como, por exemplo, todo político é ladrão. Não, não use essa expressão. Ela é infundada, não é? Ela não tem fundamento. Ah, professor, mas e se eu precisar dizer de algum absurdo, de algum desmando, de algum crime dentro do meu texto? Aí você procura ser suave, ser eufêmico, né? É interessante perceber que dizer que faltar com a verdade, né, não condiz com a verdade, são expressões mais, vamos dizer assim, educadas do que chamar alguém de mentiroso. Né? Dizer que por engano, não que por vezes, por falta de técnica e de administrativa, de conhecimento administrativo, muitos dos dinheiros públicos são subutilizados. Ó, é uma maneira muito bonita de dizer, cara, de dizer que o colega político, a pessoa política, desvia ou não administra de forma ética e moral. Né? Então, o eufemismo é uma boa figura de linguagem. E a ironia, professor? A ironia também. A ironia, ela argumenta dentro do texto. Porque às vezes uma ironia bem elaborada, mas não é aquelas ironias absurdas e nem agressivas. Uma ironia mais bem elaborada. Porque a ironia é você dizer o contrário, não é? Do que realmente você acredita, para deixar com que o seu leitor faça essa interpretação. Beleza? Vamos ver aqui. A Dom Casmurro, pessoal, é uma das mais célebres obras do nosso amigo Machado de Assis. Tem que ler, viu, aluno? Aluno do ensino médio que não lê o Cortiço e não lê Dom Casmurro, não faz um ensino médio legal, não, viu? Nesse universo da língua portuguesa. Não faz. Grande Machado, fingindo o mágico das palavras. Ó, junto com a Luiz de Azevedo, esse outro aqui, ele trabalha com a palavra de forma, não fantástica. Na obra-prima Dom Casmurro, o personagem Bentinho usa um eufemismo irônico. Viu? São duas. Ó, eufemismo ainda é ironia. Irônico, para dizer que todos os seus velhos amigos estão mortos. Ou seja, estão debaixo da terra, estudando a geologia dos cemitérios. E aí eu lembro de outra grande obra, massa, não é? Memórias Póstumas de Brás Cubas, logo bem no início, né? Dedico esta preciosa obra aos vermes, não é? Que corroem a minha carne. Olha a maneira tão eufêmica de dizer, né? Irônica. Que todos os seus velhos amigos estão mortos. Então ele não é nada de amigo, né? Ou seja, estão debaixo da terra, estudando a geologia dos cemitérios. Aí foi assim: os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Para você interpretar, para chegar até o entendimento de que ele está dizendo que os amigos antigos morreram, precisa de leitura. Dou 1000 vivas ao maior de todos os escritores, porque seu humor sofisticado me faz viajar por mundos, sempre com um sorriso ensolarado. Então tá aí. Interessante perceber o eufemismo aí carregado de ironia. Aí aqui são alguns trechos, né? O final da obra, podia não contar para vocês, mas está bem que o final da obra, um deles morrendo afogado. E aí, cara, essa obra-prima de Machado de Assis, ela é muito massa, ela se tornou até série na Globo, né? Já foi até televisionado, porque realmente esse Casmurro é um ser ensimesmado, um ser assim trancadão. É ironia, o próprio título é uma baita de uma ironia. Dom vem por um título, né? Um título fidalgo, um título nobre, não é? Então a gente nota aí uma espécie de ironia e Casmurro, né? Um cara meio que fechadão, em si mesmado, desconfiado, né? Ver isso a obra. Casmurro é isso, viu, galera?
Que aí numa aula dessa você acaba sabendo até isso. Ah, professor, eu não sabia, eu li o livro, mas eu nunca me ative para o nome. Mas o próprio Machado explica no início da obra. A linguagem do realismo é baseada na realidade, pessoal, do cotidiano. Por isso que também é uma figura de linguagem muito pertinente aos temas de redação. Muito demais, né? Todo tema de redação vai ser um efeito realista, não é? Algo que não está legal na sociedade. Marcada pela tendência ao cientificismo, que é a ciência como forma de conduzir agora e de explicar tudo no mundo, né? Após aquele, né, o Renascimento já traz isso, né? É uma época da nossa história que já traz o dogma sendo colocado em xeque. E a oposição ao romantismo, que é sempre assim, eu já ouvi dos meus professores, ó, uma escola literária sempre tenta negar a anterior. E o romantismo é uma escola, não é, anterior ao realismo, naturalismo. E dizem até os teóricos que o Machado de Assis acabou por estar bem no meio, não é, no limite de tempo entre essas duas realidades literárias, ele acabou passeando nessas duas escolas. Os escritores do realismo não utilizavam a subjetividade como forma de expressão em suas obras. Eles eram muito realistas mesmo, pessoal. Inclusive, eram tão realistas até no processo de escrita mesmo, de usar as palavras. Considerada universal, culta, impessoal, clara, direta e, obviamente, realista, a linguagem do realismo sofreu influência direta das obras literárias do século XIX. Época em que os artistas seguiam a tendência da filosofia, do positivismo e da ciência. Realmente, estava muito em voga, né? Os escritores do realismo passaram a descrever pensamentos, sensações, sentimentos, anseios, devaneios e questionamentos dos personagens dos seus personagens, o que marcou bastante a linguagem do realismo. Verdade. Então, eles passaram a descrever pensamentos, sensações, não é? E às vezes era uma oportunidade até dos escritores se fazerem presente ali nos personagens dos seus personagens inventados e criados. Olha que interessante. No Brasil, Machado de Assis é considerado o grande precursor do realismo. E publicação do seu romance intitulado Memórias Póstumas de Brás Cubas, viu? No ano de 1881. Marca o início do movimento do país. A linguagem do realismo começou a ser desenvolvida tendo a forte oposição ao romantismo como principal característica. As artistas do realismo, ou os artistas, buscavam retratar temas urbanos, né? Sociais. Então, por isso que eu acredito demais que o realismo, não é? Naturalismo é a escola literária que mais se aproxima dos temas de redação. Por isso que nós estamos analisando as figuras de linguagem nela. Urbanos, sociais e cotidianos, de uma forma mais realista, apontando o lado positivo e o negativo, com a mesma ênfase. Não tem essa coisa de dar ênfase só ao que é bom, ou dar ênfase só ao que é ruim. Mostrar o lado realista na mesma potencialidade. Além da forte oposição ao romantismo, as obras do realismo também apresentavam forte oposição às doutrinas e posicionamento da Igreja Católica e ao enriquecimento da burguesia, que começava a se formar no final do século XIX. Gente, isso é tão verdade que quem já leu Dom Casmurro entende, não é? Lá tem a figura da mãe do Bentinho. A mãe do Bentinho não teve o que fazer, né? Grande Renan. E fez uma promessa que o filho dela, nascesse homem, ele ia ser padre. Então é uma das questões ali que Machado de Assis coloca como forma de trazer à tona esse cenário católico, esse cenário religioso, esse cenário dogmático. Porque a vida todinha de Bentinho foi
digamos assim, um inferno, quando ele passa a ser obrigado, não é? Pela mãe, por uma promessa, né? Que é muito, eu acho isso de uma violência muito grande, galera. Você fazer promessa em cima do destino de alguém, né? Da vida de alguém. A pessoa, isso é deveras terrível. Essa pessoa vai crescer, ela já nasce tendo como palco o mundo em que a vida dela não é ela que vai escrever, não é ela que vai. Alguém já escreveu toda a vida dele antes dele nascer. Eu acho isso de uma violência muito grande. Ah, professor Rufino, mas é mãe dele, né? Ela queria muito ter um filho padre. Ah, mas me perdoem, né? Eu já fui desse universo, mas eu acho isso uma violência. Então é daí que ocorre todo o desembaraçar dessa história. Fica entre Capitu, não é? Bentinho e Escobar. Gira ali em torno desse triângulo. Aí por isso que nasce a célebre pergunta: Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Porque era isso, Escobar seu primo. Vamos trazer aqui mais uma informação. A linguagem do realismo, apoiada na ciência e nos fatos, os artistas prezavam por escrever sobre coisas reais. As obras realistas apresentavam os problemas sociais e as desigualdades sociais que existiam de uma forma real e sem pudor. Eu acho massa quando eu estava preparando essa aula, eu acabo passeando no universo da literatura, né? Porque escrever, argumentar, nunca que vocês vão conseguir escrever bem se a gente não trouxer essas informações, né? E é meu papel também trazer essas informações extra papel, extra produção em si, extra limite padrão de banca, para trazer para vocês a formatação do universo do repertório sociocultural. Eu acho isso muito massa. Estudar essas desigualdades sociais que existiam no realismo naturalismo, não é? E essa maneira como os autores tratavam de forma real e sem pudor já é uma informação privilegiada que você pode utilizar. O realismo também ficou conhecido por ser um movimento artístico que trouxe uma análise mais profunda e detalhada sobre o comportamento e o pensamento das pessoas. Olha só, se tu cita isso aí logo no início da tua redação, essa informação técnica literária para tratar da temática do cancelamento, por exemplo, nas redes sociais, né? Para tratar de alguma temática que envolva preconceitos, né? Então, o realismo traz muito forte isso. Os artistas retratavam personagens mais reais com fraquezas, erros, pecados, defeitos, anseios e pensamentos negativos. O contrário da primeira fase do romantismo, que trazia o índio herói, né? O português, herói também, lutador, batalhador. No romantismo a gente não vê, não é tudo muito romântico. A gente não vê a realidade nua e crua, as fraquezas do meu personagem herói. Não. E aqui Machado de Assis desnuda, não é? Desnuda o próprio Bentinho, desnuda Escobar, desnuda a mãe do Bentinho, aquela célula familiar católica correta, né? Ele desnuda, trazendo aí, na mesma proporção, né, pessoal, que vocês viram lá que eu grifei, ó, na mesma ênfase. Machado de Assis, ele não vai enfatizar por motivo, sei lá, ideológica, os pecados ou as maldades de ninguém em detrimento das suas qualidades. Não, ele vai dar ênfase de forma igual, quando precisar naquele trecho. Para início de conversa, nós também temos que falar do conto, né? Que Machado de Assis, ele é romancista não, ele escrevia contos, não é? E escrevia também grandes obras, não é? E a Cartomante, Noite de Almirante, Missa do Galo, são contos mais curtos que Machado de Assis utiliza. E a Cartomante
Inclusive, essa obra aqui eu já levei para uma aula minha, não é? De português, para a galera se encenar. Foi muito legal. Na cidade que eu dava aula, no Maranhão, em Garapé do Meio. Os meninos faziam curta-metragens. A ideia era essa, era associar cinema com literatura. Foi um projetozinho que eu fiz na escola. E os alunos fizeram curta-metragem de contos curtos, exatamente. A ideia era pegar contos mais curtos e produzir uma curta-metragem. Aí foi fantástico. Saíram filmes, vídeos de obras literárias de Machado de Assis, estupendas. Sem falar a alegria que eles tiveram de ir atrás, correr atrás, procurar cenários, fazendas, lugares que se reportava aquela imagem, aquela cena para trazer para nós. E a gente apresentou num grande dia lá de apresentação desses curta. A Cartomante Conto de Machado de Assis vem provar que é de fato realista. Para isso faremos essa análise tirando trechos do conto que comprovam isso. Nós temos aí como temática, olha aí, traição, triângulo amoroso entre amigos, medo que a traição seja apresentada à sociedade, né, que é o falso moralismo sempre. Vocês podem encontrar o texto completinho lá, ó, em www.releituras.com, Machado de Assis. Então foi de lá que eu tirei, para que você entenda o que está sendo falado no slide. Tá aí a capazinha do conto, do livro, né? Vilela é uma das personagens principais desse conto, né? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou o morto no chão, né? Então a gente vê isso muito em filmes, novelas, né? A novela é um recontar dessas obras literárias. E aí a gente vê a violência, não é, nua e crua sendo colocada. Numa obra do romantismo, uma Iracema da vida, né? Uma poesia de Gonçalves Dias, não tem isso, pessoal. Parece assim que quando a gente está lendo obras do romantismo, a gente é teletransportado para uma outra realidade, que não é a nossa. Enquanto que quando a gente lê obras do realismo e naturalismo, a gente vê essa realidade nua e crua humana sendo colocada diante de nossos olhos. Uma característica retratada em texto realista é o adultério, que pretende desmascarar a família que parecia ser moralista e certinha, que se fingia ter na época. Era uma das pegadas do Machado de Assis. É trazer essa realidade. Segunda característica é a antirreligiosidade. Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Né? De verdade, né? É o deveras do professor Fino. Na sala de aula eu uso muito essa palavra. Ó, pessoal, aqui é uma variação histórica no tempo, né? Estou dando esse assunto. Coisas, professor, tá errado, não é porque coisa escrevia-se com U, né? É o arcadismo aí. Palavras arcaicas, quer dizer. Perguntou-lhe, cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele em criança e ainda depois foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices, então tudo levado aí à antirreligiosidade, a uma crítica que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Então, a antirreligiosidade nesse trecho, porque assim como lá a mãe de Bentinho, em Dom Casmurro, coloca sempre a religiosidade como
a religiosidade, a própria família, a própria progenitora, a genitora, é a catequista, né? Que traz esses valores católicos religiosos para o personagem, que depois esse personagem se demonstra desacreditado nessas crendices, né? Cai todos os galhos dessa fantasia, passando a ficar só o tronco, como diz ele aí, né? É nesse sentido. A antirreligiosidade como tema. Outra característica evidente do realismo é a antirreligiosidade e o racionalismo. O racionalismo é colocar a razão agora, pessoal, como destaque. Isso significa que os realistas trocavam a religião e as crendices pela razão e a ciência. Isso acontecia, não é? Dentro da obra. E os autores faziam isso. E a terceira característica presente, não é? É o presente e o contemporâneo, que é atual. O atual que a gente está vivendo. Então, as obras são bem atuais, embora tenham aí mais de 100 anos, né? Muitas delas quase 100 anos de produção. Vilela, Camila e Rita, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância, o Vilela e o Camilo. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, que era o funcionário público da época, né, pessoal? Contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico, mas o pai morreu. E Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público, viu? Que também naquela época um empregado público tinha um pouquinho de status, né? Mas não tanto quanto um médico, um advogado. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama famosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. Lendo esse trecho do conto, é possível percebermos que é descrito o presente. Na primeira fase do romantismo, por exemplo, podemos ver a descrição da cultura indígena, exaltando os antepassados destes, verdade, enquanto que os escritores já viviam longe daquele contato índio e portugueses. O pensamento de que os índios eram selvagens prevalecia. Então se reportavam muito ao passado, enquanto que nas obras aqui é trazido o status quo, não é? O presente do personagem. O Fini, por que o título era Cartomante? Justamente por conta da figura, né? Que era uma cartomante. E segundo a obra, foi ela que revelou a questão aí da traição. E o materialismo. Materialismo, a questão mesmo pecuniária, de dinheiro, né? Essa cartomante não fazia nenhum trabalho, não lançava as cartas de graça, não, né? Camilo tirou uma nota de 10 mil réis e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2 mil réis, né? E aí ele foi muito generoso, né? Era 2 mil réis, ele deu quanto? Ele deu 10 mil réis. Então, o materialismo, né? Aquela vontade, aquela ganância, aquela alegria de ter recebido aquele dinheiro, né? E aí o próprio Camilo, achando que fazendo isso, poderia abstrair informações, né, muito valorosas sobre a questão do adultério. Então ele quis ainda comprar a cartomante. Não é possível perceber o realismo, que foi um errozinho de espaço, né? Não tem nada de sentimental, né? Como a segunda fase do romantismo. Por isso o materialismo entra no meio das coisas. Essa característica mostra o lado, interpretei bem, interesseiro do homem, que sufoca o sentimento. Beleza? E o desfecho, enfim, dessa história, como é que se dá? Quando é que se dá? Onde se dá? Um dia, porém,
recebeu Camilo uma carta anônima, presta atenção, que ele chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Rarear, aí não mais com frequência, tornar raras as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. O autor deixou em aberto para que cada pessoa pudesse fazer sua própria interpretação do conto. No meu ver, a cartomante se aproveitou de todos e roubou o dinheiro de todos. Rita lhe deu dinheiro para saber se Camilo a amava. Camilo a deu dinheiro para saber se Vilela conhecia o adultério, né? E Vilela acabou descobrindo a verdade através dela e também planejou uma emboscada para seu rival através dela. Então vocês viram aí que é 3 pessoas, cada um buscando de maneira interesseira informações privilegiadas a essa cartomante, né? Interessante. Rita lhe deu dinheiro para saber se Camilo a amava, né? Ela tinha interesse nessa informação. E já Camilo deu dinheiro para saber se Vilela conhecia o adultério, porque Vilela realmente era o oficial lá da esposa, da jovem, da Rita. Mas ela não ia deixar o certo pelo duvidoso, por isso o interesse dela de saber, né, se Camilo amava ela, que era o amante. E Camilo já meio preocupado, eita, será que Vilela tá sabendo de alguma coisa? Porque o cara, não é? Ele não. Aqui a preocupação não foi de Vilela se está sendo traído, a preocupação era do Camilo se ia ser descoberto. Então você vê que dá até uma inversão aí nessa história. E aí, nesse finalzinho, a gente vai convidar vocês a fazer uma prática, né? Uma prática para ver se vocês, né, estão afinados com as figuras de linguagem, tanto lecionadas anteriormente na aula anterior como agora. Agora nós falamos aí muito forte da personificação, não foi, galera? Falamos, professor, muito forte da personificação. Na aula anterior nós falamos muito da metáfora, né? Nós falamos um pouco do eufemismo, aqui também nós tratamos o eufemismo mais uma vez. Nós trouxemos na aula anterior a comparação, né? Justamente para distinguir ela da metáfora. E quem tiver presente aí pode nos dizer. E aí, no chat. Baixa Grande do Ribeiro, se ainda tiver conosco, São Miguel. Não é? Miguel Leão, desculpa. Né? O discurso. Vamos primeiro ler a tirinha, né? Filho, você é o meu sol. Então fica mais comigo. Você parece meio pálida. Legal, né? Então aqui a gente vê a abordagem da carência, né? Às vezes o ativismo dos pais torna assim, vamos dizer assim, os pais têm que trabalhar e torna inevitável essa ausência, né? Filho, você é meu sol. Ou metáfora bonita, né? Então fica mais comigo. Você parece meio pálida. Então aí ele brincou até, né? Foi até um irônico, né? O discurso filho, você é meu sol é um exemplo de figura de palavra, já que consiste na mudança do sentido literal de sol. Como essa figura de linguagem é classificada? Aqui, principalmente, né? Ela não disse, filho, você é como meu sol. Ela não colocou o elemento comparativo, que aí se o faz diferente, não é? Elda Fonseca, oi para você também. Diz aí qual é o gabarito aqui. Já vou eliminar uma, pessoal, ó. Vou eliminar aquela que você possivelmente poderia marcar, mas não vai marcar porque é ausente o elemento comparativo. Então, comparação não é. Aqui é que reside, aqui reside a figura que eu estou procurando. Você é meu sol.
Professor, o fino me lembra a hipérbole. Ah, hipérbole também citei na aula passada. Hipérbole é exagero, é quando a gente exagera para efeito de convencimento. Nossa, estou morrendo de fome. Nossa, já falei um mar de palavras, não é? Já. Então, quando você faz essas hipérboles, não é? Como processo de convencimento do outro, você usa de exageros. Não é o caso ali. Professor, mas não é um exagero dizer que ele é o sol? Não, não é nesse sentido, porque ali está mais para o processo mesmo de mudar o sentido da importância que é ele compara duas importâncias. O Sol é muito importante, não há outro astro tão importante como o Sol. E aí o filho dela também é tão importante quanto é esse Sol. Então não há exagero, mas sim uma espécie de comparação. Mas, professor, o senhor já até cancelou a comparação? Sim, cancelei porque ali não tem o elemento como. E o eufemismo, a gente trabalhou hoje, é suavizar algo que seria agressivo, não é? É agressivo dizer daquele jeito, eu digo de uma forma mais suave, isso é eufemismo. Portanto, aí somente a letra C é a mais cabível para essa questão, não é? Vamos ver aqui. Agora, onde é que há uma comparação? Ah, já tá fácil, professor. A vida é como um banquete, filho. Esperam que você se encha de macarrão e pão, mas sempre pegue o macarrão e o rosbife, né? A vida é como um banquete, procure lá o que é melhor, é mais ou menos isso. Então, como tem um elemento como, então sim, ele vai ser uma comparação. Esperam que você se encha de macarrão, nada a ver, mas sempre pegue. Também é um trecho que não tem nenhuma figura de linguagem. O macarrão e o rosbife também não tem nenhuma figura de linguagem presente aí. Mas aqui tem a palavra vida sendo comparada a um banquete. Por isso o processo aí comparativo. Viu, pessoal? A comparação ali foi bastante forte. Não é mesmo? Eu acho que aqui é a nossa última questão, não é? Assinale a alternativa em que o autor não utiliza prosopopeia. Trabalhamos hoje a prosopopeia bem forte, né? Chamada também de personificação. Personificação. Não, é um que não. Então em todas vai ter, menos em uma. A luminosidade sorria no ar. Tem personificação. A luz sorri, de Clarice Lispector. Exatamente isto, era um suspiro do mundo. As palavras não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem. Drummond, não é? Olha aí o tanto de ações humanas dado às próprias palavras, como vida personificada a ela. Quando essa não palavra morde a isca, alguma coisa se escreveu. Clarice Lispector, né? Também é uma baita de uma, não é? De uma personificação, morder. Tá certo? A poesia vai à esquina comprar jornal. A poesia vai à esquina comprar jornal. Aí é um paradoxo entre a realidade, né, poética, que é plurissignificativa, e ao mesmo tempo a realidade nua e crua nos noticiários, nas notícias. Então, a poesia vai à esquina comprar, tem personificação. Agora, meu nome é Severino, não tem o outro de Pia. Lá em Morte e Vida Severina. Esse trecho não tem nada de personificação, não tem nada de se dar função um ou para outro. Portanto, letra E é o gabarito. Ainda tinha outra. Há um exemplo de prosopopeia em: como eu invejo os que não esqueceram a cor das primeiras calças, né? Como não dá tempo, nós vamos marcar aí a letra E e vamos ver que tem mesmo. Os clarins soltam notas que dormiam no metal. Tá muito fácil aí a caracterização da peça. Muito bem, galera. Uma alegria estar com vocês. Até o nosso próximo encontro. Fui!